Nesse vídeo eu quero dar continuidade a esse livro do Adyashanti chamado O Despertar Autêntico, em que basicamente ele fala várias coisas importantes sobre a jornada, o processo da jornada espiritual, do despertar espiritual, do despertar da consciência, o que você quiser chamar. E nesse vídeo eu quero falar sobre o fenômeno que o Adyashanti chama aqui, de ganhei e perdi. Daquela sensação, parece, da gente em alguns momentos estar mais desperto, tipo conscientes, aí do nada parece que depois de algum tempo você volta num estado meio de inconsciência, em que você se apega ainda a certas tendências negativas, a certos padrõezinhos que você pensa já ter lidado, mas que eles se retornam. E o motivo, vou explicar nesse vídeo o motivo dessa oscilação que ocorre no despertar espiritual, nessa jornada espiritual, para você dissolver o ego, basicamente, porque é disso que se trata toda a jornada espiritual, dissolver, essas ilusões e as mentiras, o falso eu que você construiu, acerca de si mesmo. E eu fiz um vídeo passado sobre esse livro em que eu explico um conceito muito importante, que é legal que você assista antes de prosseguir com esse vídeo, que basicamente o Adyashanti ele explica sobre a diferença entre o despertar permanente e o despertar impermanente. E que, resumindo aqui, o despertar permanente é uma coisa que é raríssima, é uma coisa que muitas poucas pessoas ocorrem a elas, basicamente. Que é um momento assim que a pessoa tem um despertar num instante assim, e basicamente todos os condicionamentos, todas aquelas ilusões, elas se dissipam para sempre e ela basicamente fica desperta permanentemente. Mas para a maioria de nós, o processo do despertar espiritual é uma jornada gradual de você ir dissolvendo o seu ego, que não ocorre somente num estalar de dedos e você, tá desperto, tá livre de tudo. É muito comum que, em alguns momentos, nós nos sintamos, despertos, conscientes, presentes, mas que em alguns outros momentos pareça que, aquelas velhas tendências, aqueles velhos padrões negativos voltem a nos atormentar. E a gente pode até ficar um pouco confuso, mano. Será que, nossa, o que está acontecendo comigo? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu voltei com esses padrões, Mas é importante entender que isso é uma coisa muito comum e é esperado que isso ocorra. Então o Adyashanti ele fala o seguinte a respeito disso, Esse fenômeno do ganhei e perdi é a luta, por assim dizer, entre nossa verdadeira natureza e o nosso senso de self, de eu imaginado, que é o falso eu, basicamente. Isso significa que nossa consciência ainda não ultrapassou o campo gravitacional do estado de sonho do ego, e assim vacilamos entre nossa verdadeira natureza e o nosso senso de self imaginado, para frente, para trás, para frente, para trás. Aí o Adyashanti ele continua falando o seguinte, Então, por que o despertar oscila? Isso tem a ver principalmente com o nosso condicionamento. Existem áreas dentro de nós que estão tão condicionadas que, a princípio, nem mesmo o despertar é capaz de penetrá-las. Desse modo, não nos tornamos totalmente livres. E aí que está um ponto que é importantíssimo de entender. Quando você começa a investigar realmente, você percebe que a pessoa que você assume ser, o que você chama de eu João, eu Pedro, eu Davi, eu Rafaela, enfim, grande parte dessas suposições que nós temos de nós mesmos são condicionamentos. É isso que eu deixo de falar aqui, que a maioria dos seres humanos extrai todo o seu senso de self do seu condicionamento. São literalmente condicionados, ordenados e ensinados a ser quem são. Se você é bom, se é mal, se é merecedor ou não, se é adorável ou detestável, tudo isso é condicionamento e tudo isso cria um falso senso de self, de eu. Da mesma forma, somos condicionados a ver o mundo de uma certa maneira. Somos ensinados a ver o mundo através de certo olhar. E aí que você começa a perceber que, na verdade, grande parte dessa construção mental que nós temos de nós mesmos, dessa pessoa que nós imaginamos ser, ela é totalmente falsa. Ela foi produto de certos condicionamentos que nós pegamos de fora, que não estão baseadas na autenticidade, são coisas que vieram de outras pessoas, da cultura, da jornal, mídia, de tudo, nossas experiências passadas, algum conceito que algum familiar falou pra você, que agora se juntou ali, formou, fez parte dos conceitos que você usa pra se definir. Então a gente começa a perceber, pera aí, acho que toda a minha identidade até agora, essa pessoa que eu me considero ser, ela não é realmente verdadeira. Foram coisas que eu peguei, absorvi de fora, mas que não são a minha essência. E é isso que o Adyashanti fala aqui, da origem do nosso condicionamento. Nosso condicionamento deriva em grande parte de nossa família de origem, da vida que vivemos, das situações que nos envolvemos e das experiências de vida que tivemos. Os pais e a sociedade condicionam nosso corpo e mente com suas visões, crenças, moral e normas. Dessa forma, somos levados a gostar de certas coisas e não de outras, a querer que determinadas situações se manifestem e outras não, a perseguir fama e riqueza, ou dinheiro, ou espiritualidade ou amor, e que as circunstâncias de vida e a criação
educação e todo o resto condicionam o ser humano ou o programam a se comportar de uma determinada maneira. Então é como se você tivesse sido programado a ser a pessoa que você é. É como se a sua personalidade atual fosse uma amálgama, uma junção assim de todas as partes que foram aceitas pela sociedade, pelos seus pais, pelas pessoas mais próximas que conviveram com você. E muitas das coisas que eram autênticas a você, né, pelo fato de elas não terem sido comportamentos socialmente aceitos ou valorizados pela sua família de origem ou as pessoas à sua volta, você acabou suprimindo e rejeitando certas partes do seu eu, sabe? Que é isso que acaba formando o nosso eu sombra, né, que eu já comentei em outros vídeos. É o nosso shadow self, o nosso eu sombra, que é para lá que vão, no nosso subconsciente, né, que vão certas qualidades, características que eram autênticas e originais a nós, só que pelo fato delas não terem sido aceitas pelos nossos pais, pelos nossos criadores, nós acabamos rejeitando todas essas qualidades como uma forma de nós sobrevivermos, né, porque nós precisamos da aceitação e validação dos nossos pais para nos sentir aceitos ali, pertencentes e receber a comida, assim, sabe? Porque se a gente desagradá-los, a gente receberia algum tipo de punição e algum tipo de desaprovação. Isso ameaçava a nossa sobrevivência quando a gente era criança. E grande parte do processo espiritual trata-se de você recuperar esses aspectos perdidos de si mesmo, que você colocou lá na sombra, que você baniu, que você rejeitou, que você colocou nos porões do seu subconsciente, enfim, que é esse trabalho de integração na sombra. Esse é um processo que é muito importante e que se você não faz isso, é como se você estivesse usando a espiritualidade como fuga, como uma forma de você evitar explorar áreas inexploradas do seu ser, evitar lidar com assuntos difíceis, traumáticos que você não quer olhar, sabe? Mas isso, se você fizer isso, essa evitação, essa negação de si mesmo, isso não vai ocasionar num despertar total, você vai ficar dividido internamente. E isso é uma coisa que o Adyashanti fala muito, que eu ainda quero comentar, sobre como que nós usamos muito desses ensinamentos espirituais, né, de transcendência, de iluminação, como formas de evitar a nossa humanidade. É o que eles chamam, eu já fiz um vídeo sobre isso, né, chamado de spiritual bypassing, que é como se fosse assim uma fuga por meio da espiritualidade. Então você pode usar tudo como fuga, tudo para evitar entrar em contato com as suas dores, com as suas divisões, com os seus conflitos internos, com as suas áreas inconscientes. Você pode fugir por meio de droga, você pode fugir por meio de socialização, você pode fugir por meio do trabalho, você pode perseguir coisas, símbolos, status, assim, para você ganhar validação nas outras pessoas e para você sempre estar lá, focado em coisas que não, além de si mesmo, né, basicamente. E que até a espiritualidade pode ser usada como uma forma de você escapar de si mesmo. E é isso que muitas pessoas fazem, sabe? Elas ficam presas basicamente em alguns conceitos, algumas teorias espirituais, tipo, eu sou a consciência universal, eu sou o divino que habita em tudo. Elas têm esses entendimentos intelectuais que muitas das vezes não estão confirmados em sua experiência direta, porque somente você entender um conceito espiritual por meio da sua mente não significa que aquilo seja verdadeiro para você. E as pessoas, elas ficam presas, tipo, mano, eu já transcendi tudo, porque eu já estou desperto, não precisa fazer nada, a iluminação já está presente aqui agora, enfim. Mas elas usam esses conceitos para evitarem, né, olharem para dentro de si mesmas, para perceberem que em muitas áreas elas ainda estão inconscientes, que elas ainda estão apegadas a certas motivações egóicas, a certos pensamentos negativos, ainda estão segurando vários traumas, vários sentimentos negativos, e elas ficam evitando olhar para a sua humanidade, se escondendo atrás dessa literatura espiritual, dessas teorias, sabe, por meio de textos sagrados, enfim. E isso é uma coisa que atrasa muito o desenvolvimento espiritual das pessoas, que é o chamado spiritual bypassing, né? Então isso é uma coisa que o Adyashanti tem até um capítulo que ele fala sobre isso, né? Que ele fala aqui, ó, fixar-se no absoluto a fim de evitar a nossa humanidade. Então o que ele fala a respeito disso? É que o despertar e a iluminação não tem nada a ver com o tornar-se perfeito, santo ou virtuoso. O que é verdadeiramente sagrado é perceber a partir da totalidade, que significa não estar dividido internamente. É o que nos divide internamente que precisa ser curado. O que é exigido após um vislumbre de despertar é a honestidade radical, uma disposição de olhar para como nos desiluminamos, como nos levamos de volta à força gravitacional do estado de sonho, como nos permitimos ser divididos. Então olha o que ele fala aqui, né? Isso porque há uma forte tendência na estrutura egóica de usar o despertar como uma razão para se esconder de todas as divisões internas. Então é aquilo que eu tava falando, sabe? A pessoa, ela fica tão apegada nessas teorias, nesses conceitos espirituais, tipo, eu sou a consciência universal, eu não preciso, já transcendi tudo, eu tô além dessa matéria, mano, eu não preciso olhar mais de nada,
não preciso olhar mais para nada internamente, porque eu já transcendi tudo. Só que, mano, se a pessoa realmente for honesta, ela tem várias questões que ela ainda não lidou relacionadas à sua humanidade. Várias falhas de caráter, algumas atitudes negativas, inconscientes que ela tem, várias reatividades, sabe? Uma das marcas de uma pessoa que está ficando cada vez mais consciente é que ela não é tão mais reativa, sabe? Que ela consegue se manter no centro ali. Que ela tem as áreas da sua vida humana também, elas estão equilibradas. Por isso que muitas das vezes a gente vê muitos casos de gurus espirituais que se dizem iluminados, de cultos assim, que a pessoa acaba fazendo um assédio espiritual na outra pessoa, sabe? Um assédio sexual, espiritual, enfim. Porque esses gurus ficaram tão presos numa visão assim de transcendência que a parte humana deles ficou totalmente negligenciada, apresentando vários defeitos assim de caráter morais, assim, sabe? Então é muito importante que a gente, mano, não fique preso numa visão de, mano, espiritualidade, transcendência, mano, iluminação, e a gente não olhe para o nosso lado humano, não olhe para coisas muito importantes que também fazem parte de quem nós somos. Então o Adyashanti, ele continua falando aqui, né? Esse é um dos perigos do despertar, a tendência a se agarrar a uma visão desequilibrada. Agarramos-nos à visão absoluta do despertar e negamos todo o resto. Na verdade, é o ego que se fixa no absoluto desse modo, usando-o como uma desculpa para ignorar comportamentos não iluminados, padrões de pensamentos e estados emocionais divididos. Assim que nos agarramos a uma visão, tornamos-nos cego a tudo mais. Então, Adyashanti, ele fala aqui que uma das melhores maneiras, né, de você não cair nessa armadilha é você ser bem honesto consigo mesmo. Ter essa honestidade radical, bruta, pra você parar de se enganar, sabe? Parar de ficar preso a conceitos e teorias. Tipo, mano, eu transcendi, eu sou absoluto, eu me uni com Deus, eu não preciso olhar pra mais nada na minha vida. Não. Ele fala, por isso enfatizo que uma parte importante dessa fase da jornada é a disposição, o comprometimento sincero de ser muito honesto consigo mesmo. E aí o Adyashanti, ele chega num ponto que é importantíssimo, acho que é a parte mais importante do vídeo, que é essa questão da honestidade radical e você ser muito sincero consigo mesmo. Porque basicamente é isso que faz o despertar, ele começar a preencher todo o seu ser. E olha essa frase que eu achei muito foda que ele fala aqui, né? Que aquilo que está desperto sempre se move na direção do que não está desperto. Aquilo que está desperto não tem medo daquilo que não está desperto. Ou seja, as áreas despertas do nosso ser, elas têm a tendência natural de se moverem às áreas inconscientes, as áreas que não estão iluminadas, que não estão despertas. Só que para que esse movimento assim do despertar ocorra, para que o despertar se aflore ainda mais no seu ser, você tem que ser muito sincero consigo mesmo e ter essa disposição de olhar para aquelas coisas que você menos quer olhar. Aquelas áreas mais de dor, sofrimento, que você tem um certo conflito, alguma divisão, alguma crença negativa, algum comportamento inconsciente. É você trazendo consciência a essas coisas, ao invés de você ficar distraído, se envolvendo, achando que você transcendeu tudo, que você, mano, eu sou um com o universo e tal, e que é importante que você seja bem honesto e sincero com você mesmo, porque é isso que faz o despertar se mover e crescer em você. Essa honestidade de você tá alinhado com a verdade, mano. Parar de negar partes do seu ser. É isso que o Adyashanti fala aqui, né? Mas também, se formos honestos, podemos notar que dentro da verdade de nosso ser há um movimento inerente rumo à liberação de qualquer limitação, rumo à nossa libertação do estado de sonho. Há um desejo, por falta de uma palavra melhor, de liberar o ódio, a ignorância, a ganância ou qualquer sensação de confinamento. A verdade de nosso ser não estará satisfeita até que tenha se libertado de seu próprio engano, de suas próprias fixações, de suas próprias ilusões. E olha o que ele fala aqui. Para permitir que isso ocorra como seres humanos, temos de estar dispostos a ser honestos conosco. Ao mesmo tempo que não negamos o que vimos, também temos de ver como as coisas são, bem aqui e agora. Precisamos enxergar, precisamos perguntar. Olha essa pergunta que ele fala aqui. O que em mim ainda entra em divisão? O que em mim ainda pode entrar no ódio, na ignorância, na ganância? O que em mim pode fazer com que eu me sinta dividido, isolado, cheio de mágoa? Onde estão em mim esses pontos não totalmente despertos? Precisamos ver esses lugares, porque aquilo que está desperto em nós é compassivo.
Sua natureza é o amor não dividido, incondicional. Não se afaste daquilo que não está desperto. Mova-se em direção a isso. Aquilo que dentro de nós está desperto não foge das contradições em nossos padrões de pensamento ou comportamento. Não se afaste das fixações, não se afaste da dor, ao contrário, mova-se em direção a elas. Então essas perguntinhas que o Adyashanti fala aqui são perguntas muito legais de você utilizar para você verificar, né, aonde que você está em conflito na sua vida, aonde que ainda estão operando certos padrões de inconsciência, que eu estou gerando sofrimento a mim mesmo e aos outros. Então o que ele fala aqui, né, o que em mim pode fazer com que eu me sinta dividido, isolado, cheio de mágoa? Onde estão em mim esses pontos não totalmente despertos? O que ainda em mim entra em divisão? O que está em conflito ainda em mim? E você olhar em direção a essas coisas que você tende a evitar, né? Que você não quer olhar. E aí que o movimento, quando você começa a ser muito honesto consigo mesmo, que esse movimento do despertar começa a ocorrer. Porque as partes despertas, elas vão em direção às partes não despertas. Só que você tem que permitir que esse movimento ocorra. E como que você permite isso? Sendo totalmente, brutalmente honesto com você mesmo. Você enxergar você como você é, agora. Mas o Adyashanti, ele continua falando aqui, né? Que dentro de você e dentro de cada um, a realidade se move para despertar totalmente de si para si mesma. E que tudo dentro da nossa estrutura humana será revelado no processo. Então tem até uma frase na Bíblia, se eu não me engano, que tudo que está escondido, sabe, virá à luz, será exposto à luz eventualmente, uma hora ou outra. E que é isso, sabe? A gente tem que olhar em todas as áreas de conflito que nós temos, todas as áreas que nós não queremos olhar e trazer todas essas coisas escondidas que a gente não quer enxergar para cima, para a consciência, iluminar, sabe, tudo isso. Porque é aí que a gente vai se tornando mais desperto. A gente não se torna desperto se agarrando a conceitos de iluminação, de transcendência, olhando essas partes que a gente não quer olhar, essas partes difíceis mesmo. Então, ele fala o seguinte, né? Vamos ter que sair completamente do esconderijo em relação a tudo. Algumas vezes as pessoas me perguntam: bem, Adya, o que isso realmente significa? O que eu deveria fazer? E eu digo: comece com algo muito simples. Pare de evitar as coisas. Se existe algo que está mal resolvido em você, volte-se para isso. Encare isso. Olhe para isso. Pare de se mover em outra direção. Pare de usar um momento de despertar como um meio para não lidar com algo que possa não estar de todo desperto dentro de si. Comece a encará-lo, comece a enxergá-lo. Na simples disposição de olhar para si, na sinceridade simples, a verdade começa a se revelar para si mesma. Não se trata aqui necessariamente de um esforço orientado pela técnica. A técnica é a sinceridade. Precisamos realmente querer a verdade. Precisamos querer a verdade até mais do que queremos experimentar a verdade. Então, é aquilo que eu falei, sabe? Você tem que querer mais a verdade. Isso é uma coisa que eu falei no vídeo passado que eu fiz sobre esse livro aqui. É mais que o Adyashanti fala aqui, mano. É mais necessário, a coisa mais importante no despertar é você... A verdade, sabe? Esse é o valor, mano, mais importante de todos. A verdade. Você tem que querer a verdade mais do que você quer se sentir bem. Por isso que a coisa mais importante no despertar espiritual é você querer enxergar a verdade. A verdade é muito mais importante do que você querer se sentir bem o tempo todo. Porque é por meio dessa sinceridade, dessa verdade, você querer enxergar a verdade dentro de si mesmo, que o processo do despertar vai ocorrendo, que essas partes despertas vão se movendo para as partes não despertas. E isso não acontece quando você fica somente usando de práticas espirituais para sentir um certo alívio, uma certa fuga de si mesmo, querendo se sentir bem o tempo todo, sabe? Sempre nessa busca de querer se sentir bem. Porque muitas das vezes a verdade dói. Dói você enxergar as suas falhas, seus defeitos, os seus padrões inconscientes. Não é uma coisa que é necessariamente confortável, mas é somente isso que vai dissolvendo o nosso falso eu, que vai dissolvendo nossas ilusões. Enquanto você não querer enxergar a verdade, enquanto você ficar querendo evitar essas coisas, nenhuma transfiguração interna, nenhuma transformação interna vai ocorrer, basicamente. Então, o Adyashanti, ele continua falando o seguinte, né? Fato é que podemos ter uma visão muito profunda da verdadeira natureza das coisas, enquanto permanecemos no nível humano, cheio de conflito e iludidos em certas áreas de nossa vida. Precisamos de sinceridade para parar de nos esquivar disso, para realmente nos virar, olhar e encarar qualquer lugar onde percebamos algo aquém do estado de despertar, algo aquém da unidade. Ao percebermos a divisibilidade em nós, precisamos encará-la. Então, é uma das coisas, porque é uma coisa que eu acho que eu cheguei a falar no vídeo passado, que basicamente o despertar, ele não é o fim da sua jornada. Quando você tem um vislumbre do despertar, né?
existe um processo subsequente, porque lembra que eu falei que para a maioria de nós, um vislumbre do despertar não significa que é o fim da sua jornada, que você dissolveu todo o seu ego, todas essas ilusões. Existe um processo subsequente de você dissolvendo as suas fixações remanescentes, aqueles pontos cegos que você ainda se agarra, a certas crenças limitantes, negativas que você ainda tem de si mesmo, sabe? Certos pensamentos que você ainda acredita, certos estados emocionais conflitantes, certas emoções de sofrimento que você ainda carrega dentro de você. E que existe esse processo subsequente ao depois que você tem esse vislumbre do despertar, que é um processo de dissolução, né, dessas fixações remanescentes, basicamente. Então é muito importante que você seja bem sincero consigo mesmo, que você tenha essa disposição para olhar essas áreas de conflito que ainda podem residir dentro de você. E você não utilizar, né, da espiritualidade para evitar olhar para a sua humanidade. Porque isso é uma grande forma de você se iludir. E que você está bem sempre disposto, né? Toda vez que você perceber algum conflito surgindo, né? Por exemplo, você entrando em um estado emocional dividido, que você sente aquele sentimento de ódio, de raiva, de ressentimento, mano. Que isso são tudo produtos do ego, basicamente, muitas das vezes, né? Mas que é fundamental você investigar, mano, de onde que está originando esse conflito. Por que eu estou entrando num estado de divisão, sabe? Então essa é a prática que o Adyashanti aconselha muito nesse livro, que é a prática da investigação. Tem até um capítulo, né, que ele fala mais adiante, acho que eu vou comentar mais em um outro vídeo, né, para não ficar muita coisa, que ele fala que a liberdade por meio da investigação. E o que significa essa investigação? É, por exemplo, toda vez que você for pego num momento de conflito, em que você se pega numa identificação com algum pensamento, sabe? Sempre aquele padrãozinho de pensamento, mano, que sempre fica surgindo de negatividade, ou algum sentimento de reatividade persistente que ocorre. Ao invés de você ignorar isso, ao invés de você fingir que você não viu tal coisa, é o que ele fala aqui, né? Passando por cima do espiritual, né, ele fala o seguinte, né, é que nesses períodos o importante é evitar o que eu chamo de passar por cima do espiritual, ignorar o pensamento, ignorar o fato de que fomos pegos em um momento de reidentificação, né. O que ele fala, né, o que significa essa reidentificação? Essa identificação novamente com o ego, com o falso eu, com esses padrões inconscientes, com esses padrões negativos, basicamente. Então o que ele fala aqui é você tá sempre bem atento e disposto a querer investigar. Toda vez que você perceber um desses padrões surgindo em você, de alguma emoção, alguma crença, sabe? Alguma coisa, mano, que faz você entrar em conflito, em divisão. E que sem essa investigação, basicamente, você tá evitando o seu progresso espiritual. Você tá justamente evitando querer olhar para certas áreas inconscientes dentro de si mesmo. Então é muito importante que você investigue, sabe? Toda vez que você for pego, né, em algum conflito, em algum momento de reidentificação com algum velho padrão, sabe? Alguma coisa persistente que parece que não vai embora, ao invés de você ignorar isso, começa a prestar atenção. O que ele fala é o seguinte, né? O que faz mais sentido é perguntar como você se desilumina. A que você ainda se agarra? O que ainda é confuso? Que situações na vida o levam a acreditar que as coisas não são verdadeiras e fazem que você entre em contradição, sofrimento e separação? Então, basicamente, né? O que especificamente está me levando de volta à ilusão? Por que não estou me iluminando? Então, você tem que começar, o que ele fala aqui, você precisa começar a identificar os caminhos específicos, os pensamentos, as crenças particulares que o levam de volta ao estado de sonho. Então é muito legal você utilizar dessas perguntas, né, investigativas, para toda vez que você for pego num momento assim de reidentificação com a inconsciência, com o falso eu, com velhos padrões negativos, sabe? Porque é somente através dessa investigação sincera que você permite que essas áreas sejam iluminadas e que você se liberte delas, basicamente. Então ainda tem muita coisa interessante que eu quero comentar sobre esse livro, mas eu não vou falar tudo aqui, senão vai ficar muita coisa. Mas é um livro fantástico, eu recomendo muito. E eu quero encerrar esse vídeo com a seguinte frase, né, relacionado com o que eu falei anteriormente, que o Adyashanti fala o seguinte, né? A espiritualidade não requer que você trabalhe duro em direção a atingir um resultado no futuro, mas requer que você esteja totalmente presente, sincero e comprometido agora, com total honestidade, com disposição de deixar ir qualquer ilusão que se interponha entre você e a realização da realidade. Então isso que a gente tava vendo, sabe? De você estar sempre com essa disposição de investigar, mano, de questionar, de querer saber a verdade. E, sabe, tá firme nisso, mano, querendo
focado no despertar, focado em se libertar das suas ilusões. Então espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha agregado valor. Se você não gostou, não deixe de comentar aqui qual foi o seu principal aprendizado. Não deixe também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Dá um like para ajudar na divulgação. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!